Por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. O capítulo é o de número 18, o versículo é o número 1. Vamos lá, do versículo 1 ao 6, você que está em sua casa, nos acompanhe, por favor. Versículo 1 que escrito está: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Mas o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Assim sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Pastor Renan Duarte, o livro do profeta Jeremias é um livro direcionado para um período caótico, pois a crise espiritual na casa de Judá tem se instalado, e Deus decide levantar o profeta no meio do caos. Aproximadamente no ano 627, quando o profeta Jeremias tinha entre 18 e 20 anos de idade, Deus decide levantar o profeta como um porta-voz, para que alertasse a cidade de Judá dos maus que eles já vinham fazendo há muito tempo, mas não mudavam. A prova disso é que aproximadamente 18 anos antes de Jeremias, no ano 645, Deus levanta Abacuque, para Abacuque ser o intercessor e pedir para que Deus tenha misericórdia do povo que não quer voltar ao arrependimento. Abacuque foi levantado num cenário e ele está começando a gritar e pedir a Deus para que tenha misericórdia do povo, como ele diz no capítulo 1, verso 2: até quando clamarei eu e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e não salvarás? Esse termo, no original hebraico de violência, pastor Renan, é ramais. E ramais significa dor, crise ou violência seguindo de derramamento de sangue. Ao ponto do próprio profeta levantar a voz e dizer: por que o Senhor deixa o ímpio se levantar contra o justo e a lei sai pervertida? O que Abacuque está dizendo é: por que o Senhor deixa a gente pior do que a gente se levantar contra a gente? Deus está vivendo um tempo de castigar o povo para trazer o povo de volta ao arrependimento, pastor Renan. Porque o que Deus quer é que o povo se arrependa. E olha que interessante, Deus faz nascer um profeta, levanta um profeta. Interessante é que esse profeta, ele é de Anatote, a cidade dos sacerdotes. Anatote pertence a Benjamim. O solo de Anatote é rochoso, pedregoso, é um solo duro. Para você arar essa terra, você precisa cavar mais fundo. Isso me trouxe algo à minha mente. Deus falou comigo que jamais levantará profetas em solos macios, porque toda terra dura sempre vai fazer crescer homens fortes. Deus levanta esse profeta, filho de Ilquias. Olha que interessante, um profeta que é levantado nesta terra e agora é chamado para profetizar sobre o declínio de Judá. Engraçado é que Deus levanta esse profeta e o faz profetizar. Só que ele nasce, e o seu nascimento é 70 anos depois da queda de Samaria, a capital norte. Quando ele começa o seu ministério, ele tem pelo menos 65 anos próximo da queda de Judá, de Jerusalém, que é a capital sul. Um profeta que nasce quando uma terra cai e prega antes de uma outra terra cair. Deus levanta alguém dizendo: lá caiu, mas aqui estou enviando um profeta
para trazer a vocês a minha mensagem. Se ouvir a minha voz, atentar para o que eu falo, não terá queda. Mas o povo continua nas suas vidas de pecado. O povo continua fazendo o que quer. O povo continua adorando a outros deuses, até a Baal. E o bom disso é que o povo está caindo em idolatria, seguindo ainda os pecados de Manassés. Manassés, segundo o escritor de Crônicas, foi o pior rei que já existiu na classe de Judá, pior do que Acabe e Jezabel. Manassés, com 6 anos de reinado, a cultura judaica diz que ele ordena matar o profeta Isaías com 81 anos de idade. Manassés está trazendo a idolatria para dentro da cidade de Judá. Ele está vivenciando um período ao ponto de se consultar com cartomante e trazer magias negras para dentro da cidade de Judá. Deus está indignado, e é nesse cenário que Abacuque entra para profetizar, e Deus está querendo levantar Jeremias para dizer: o pecado que Manassés instalou, o povo está vivendo uma característica oculta. Eles estão vivendo em pecado por dentro, mas continuam fazendo cultos como se nada tivesse acontecendo. O que eles apresentam para as nações não são o que eles estão vivendo. Ao ponto disto é que os sacerdotes vestiam Urim, Tumim, Mitra limpa, e levantavam a voz e dizia: nação de Judá, Deus está aqui. Enquanto Deus do lado de fora dizia: por que você está dizendo que eu estou aonde eu já não estou há muito tempo? Antes de dizer que eu estou aí, primeiro abra a porta para me entrar, porque a idolatria que Manassés instalou dentro da cidade está causando caos dentro da cidade, e é nessa exatidão de caos que tudo parece perdido, que a isolação social, o isolamento social está acontecendo no meio da cidade de Judá, porque o povo está se maquiando do que parece, escondendo do que é. É que Deus decide levantar um profeta de um solo duro, de uma terra árida, de Anatote, aonde ninguém dava nada, e levanta um profeta para uma grande geração. É esse profeta. É tanto que Jeremias vai pregar um dos seus maiores sermões. Quando ele entra no templo, o povo entra de todas as cidades, de todos os lugares, vem para adorar a Deus, entra e diz: viveremos, viveremos. Aí Jeremias grita: como é que pode vocês dizerem que vai viver aqui, mas quando saem daqui, continuam sua vida na maldade, no pecado, na iniquidade, adorando a outros deuses, a Baal, na mentira? Como é que pode vocês viverem uma coisa dentro do templo e viverem outra coisa fora do templo? O pecado está instalado dentro do ambiente, não só dentro do ambiente, mas dentro das pessoas, porque de fato pessoas mudam ambientes, mas ambientes não mudam pessoas. Deus está dizendo para o povo: não adianta entrar num ambiente como esse e pelo ambiente dizer que é santo, dizer que ora, dizer que canta, dizer que prega, mas quando a tua vida não é mudada pelo ambiente que você está agora. Porque Ezequiel se levanta e diz: eu cansei de ver vocês rasgando a veste. Está na hora de vocês rasgarem o coração, e eu transformarei o coração de pedra de vocês em coração de carne. E Ezequiel continua dizendo no capítulo 22, versículo 30: eu procurei alguém que tapasse os muros e fechasse as brechas, para eu não destruir essa cidade, mas não achei ninguém. Mas por quê? Se existem milhares de sacerdotes, milhares de líderes religiosos, Deus pega Ezequiel pelo cabelo em espírito e diz: olha esse buraco na parede. Mas que buraco é esse, Senhor? Eu cresci na classe sacerdotal desde os 13 anos de idade, passei pelo bar mitzvah, aprendi sobre as leis sacerdotais, passei dezenas de vezes neste lugar e nunca vi buraco. É claro, porque a liturgia está fazendo que vocês mascarem uma vida que vocês não vivem. A liturgia faz que vocês mascarem uma característica que não é de vocês. Eu me cansei dessa aparência de vocês mostrarem para o povo o que o povo quer ver e esconder o que vocês são. Cava este buraco, Ezequiel, abre esta porta, porque para me restaurar minha noiva, eu vou ter que mostrar a verdade que o mundo precisa ver. Nós estamos falando de um Deus que está cansado e está dizendo: está na hora de fechar as brechas. Como diz Ezequiel, é o dia da vingança do Senhor. O fim vem sobre a nação de Judá. Deus pega um profeta, levanta um profeta, Jeremias, capítulo de número 18.
Estamos falando de uma parábola. Deus vai mostrar o profeta em visão o que o povo está vivendo em Judá. Deus pega o profeta, Pega isso aí. e diz para ele: Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro. Por quê, Senhor? Porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. O ego da nação de Judá estava tão grande que Deus está dizendo para Jeremias: o povo está com o ego no alto, então desça, porque é na descida que as coisas se encontram. Deus está olhando para Jeremias e está dizendo: é lá embaixo que eu vou falar contigo, porque eles pensam que eu estou em cima, enquanto eu estou como João Batista, saindo do templo para falar no deserto. Olha que interessante. Jeremias está vivendo o auge do seu ministério. Na verdade, como todo homem e mulher de Deus, Jeremias está sendo levantado por uma voz. O interessante é que quem levanta o profeta aqui não é o sistema. Quem levanta o profeta aqui não são curtidas de Facebook. Meu pai. Quem levanta o profeta não é visualizações no YouTube. O que levanta o profeta é uma voz. E essa voz grita: Jeremias, levanta. Jeremias olha para cima e diz: agora vai dar certo. Porque se é a voz do Senhor que me levanta, já deu certo. Se Deus me levantou, vai me colocar em cima, vai me levar para os planaltos, vai me colocar nos cartazes, vai me fazer voar por aí. Só que a mesma voz que diz levanta é a mesma que diz desce. Mas por que é que Deus está mandando Jeremias descer? A palavra de Deus para Jeremias é: Jeremias, você precisa entender que você não é profeta só em cima. Você não é profeta quando está só no alto. Você precisa entender que você também é profeta descendo. Você também é profeta indo a casa. Então, Jeremias, essa voz que te levanta hoje não é para te colocar em cima, é para te levar lá embaixo. Para quê, Senhor? Para falar? Deus diz: não, desce, porque hoje eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus está querendo ouvir seu povo, mas só que o povo está clamando por boca e não com coração. E já que o povo não está clamando mais com o coração, Deus grita para Jeremias: desce. Deus grita para ele descer, porque agora Deus quer falar. A gente está falando de um Deus decepcionado. É por isso que John Bright, na história de Israel, diz que o capítulo 2 é o capítulo do rompimento do noivado, aonde Deus olha para a nação de Judá e diz: eu me cansei, e eu não vou mais livrar vocês. Eu cansei de ver vocês me virarem as costas e continuar olhando para mim. Deus está querendo castigar, quebrar, amassar a cidade de Judá. E podemos profetizar para esse povo, e a profecia para este povo, para esta galera que me ouve nesta noite tão linda de sexta-feira. Pega isso aqui. Deus está convidando o profeta a descer para ouvir, porque Deus quer tratar uma nação que não está dando ouvido. Por que a nação não está dando ouvido? Porque Deus fala, a nação não ouve. E quer saber de uma coisa e guarda isso para a tua alma: não dá para viver tentando mudar a vida de quem não quer mudança. Não dá para viver tentando mudar a vida de quem não quer mudança, porque tentar mudar a vida de quem não quer mudança é como dar remédio para cadáver. Não adianta nada. Deus está dizendo: eu estou tentando tratar e vocês não querem me ouvir. Eu estou tentando tratar e vocês não querem me ouvir. E já que vocês não querem me ouvir, eu te levo pro olaria e te encaixo no processo. E quer saber de uma coisa? E depois que a gente entra dentro do olaria de Deus, não tem como fugir, não tem como gritar, não tem como correr, não tem como dizer: pelo amor de Deus. Jesus disse: aceitou a chamada, agora não tem como correr dela. Aceite o processo, que Ele vai te moldar para te deixar do jeito. Ai, calônia. Jeremias desce, chega na porta da casa do oleiro. Meu Deus. Jeremias vai perceber que há um oleiro que trabalha. Interessante
é que Deus levantou esse profeta, mas não levantou o profeta para falar. Quando Deus chama Jeremias de cima, Deus diz, desce. Só que hoje tu não desce para falar. Hoje tu desce para ouvir. Pega isso aí da sua casa. E mesmo assim Jeremias desceu. E por que desceu? Porque Jeremias entendeu que ele não é profeta só quando fala, mas ele é profeta também quando ouve. E o problema de muita gente é que não entende isso. É que acha que sentar para ouvir desqualifica a pessoa do profeta que ele é. Mas Jeremias entendeu que sentar para ouvir o que Deus quer falar não desqualifica a chamada dele. Porque o mesmo profeta que é profeta falando, também é profeta sentado ouvindo. Profetiza. Jeremias desce, para na porta da olaria. Há um oleiro trabalhando. E pastor José Antônio, eu entendi que há pelo menos 3 características dentro da casa do oleiro. A primeira característica é que há na casa do oleiro um tratamento. Como é que é a formação do vaso? Primeira característica: o oleiro traz o barro lá de fora, sujo, traz para dentro da casa e começa a tratar o barro para transformá-lo em vaso. Segunda característica: o oleiro pega esse barro, molda ele e coloca dentro do fogo o vaso que está em preparo. Segunda característica da casa do oleiro é que existe uma fornalha, um fogo. E para que serve esse fogo, Renan? Para amadurecer o vaso que foi moldado, mas ainda é imaturo. Qualquer coisa quebra ele. O fogo serve para amadurecer. Terceira característica: há dentro da olaria um lixo. Todas as vezes que o barro, antes de ir para o fogo, se quebrava na mão do oleiro, o oleiro pegava esse barro, jogava fora, pegava outro barro para fazer outro vaso. Vamos recapitular. Primeira característica: o oleiro pega o barro lá fora, traz para dentro, trata desse barro para transformá-lo em vaso. Por quê, Renan? Porque não dá para virar vaso estando sujo ainda. Meu Deus. Então antes do oleiro transformá-lo em vaso, ele vai tratar o barro, ele vai tirar as impurezas do barro, ele vai limpar o barro. Então é por isso que eu posso entender, pastor Renan, que Deus está levando o povo para o cativeiro para tirar a imundície de dentro do povo, para tirar aquilo que não presta, porque Deus está cansado de ver eles com a aparência de que presta, mas não prestar. E Jesus está dizendo, é dentro da olaria que eu vou limpar as coisas. Sim, sim. É como Deus tirando o povo do Egito. Existia um caminho muito mais curto, que era o caminho dos filisteus para chegar em Canaã. Mas por que é que Deus faz o povo vivenciar 40 anos de deserto? Simples. Porque Deus demorou uma noite para tirar o povo do Egito, mas demorou 40 anos para tirar o Egito do povo. Então a casa do oleiro é Deus mostrando para Jeremias: eu vou dar uma tratada nesse barro, porque tem muita gente que foi moldada como barro, como vaso, mas não foi tratada, está suja ainda. Então é na olaria que o oleiro trata. É dentro da casa que o oleiro liberta. É na olaria que Deus transforma. Sim, é na olaria que ele também abate. É na olaria que ele amassa. É na olaria que ele levanta. É na olaria que ele muda a história. É na olaria que ele limpa. É na olaria que o andar muda. É na olaria que ele tira das drogas. É na olaria que o arrependimento vem. É na olaria que ele amassa. É na olaria que ele tira a cachaça da boca. É na olaria que ele faz se ajoelhar de madrugada para orar. É na olaria que ele trata até gritar o nome do oleiro. É na olaria que ele faz mudar as vestes. É na olaria que a transformação começa. É na olaria que ele transforma e transforma. É na olaria que Jesus vai invadir a casa deles. É na olaria que ele transforma o coração. É na olaria que os filhos e as filhas voltarão para o altar. É na olaria que ele faz assaltante pegar a espada para pregar a palavra. É na olaria que ele enche o viciado do Espírito Santo. É na olaria que
Ele trata pessoas que eram dependentes de álcool. É na olaria que ele faz da prostituta missionária e da bandida serva do Senhor. Na olaria. É a olaria. É a olaria. É a olaria. Minuto de adoração. Você que está em casa, pega essa mensagem. Deus vai levar teu filho para a olaria. Vai transformar. Deus está gritando para a nação de Judá: eu estou querendo te moldar, mas você continua entortando. Observe isso aqui, pastor Renan. O vaso vai para a roda, mesmo impuro, o olheiro tira as impurezas amassando e coloca na roda de novo. O termo barro vem do hebraico adamar, mas só que Cristo não tira, ou melhor, o olheiro não tira o barro bruto. Ele pega o afar, que é o pó da terra. Só que adamar 370 vezes no Antigo Testamento fala de humanidade. Então Deus pega o barro representando a humanidade, pega o barro representando a humanidade, pega o barro representando a humanidade. O que é o barro? Humanidade caída. O que é o vaso? Humanidade de pé. Então Deus está dizendo: vocês estão caídos, eu quero colocar vocês de pé. Mas para colocar vocês de pé, vocês têm que parar de se desfazer. O povo está como barro, porque no contexto original, David H. Esther, dentro da Tanakh, ele diz que o vaso não quebra, mas se entorta, porque a argila mole não quebra, ela entorta. O barro entortou na segunda, o olheiro tentou endireitar. O vaso entortou na terça, o olheiro tentou endireitar. Entortou na quarta e tentou endireitar, até que o olheiro está vendo que ele não quer mudar e está dizendo: já que você não para de entortar, para mim não te perder, eu preciso te amassar. E para entender que o amassar do oleiro não é para matar, é para deixar mais forte. E o diabo não entende isso. Ele não entende, porque ele tenta infernizar casamento, acabar com família, destruir na terça, acabar na quarta, humilhar na quinta. E está dizendo: vai morrer, vai parar, vai desistir. Mas Jesus está dizendo: cada vez que o diabo tenta te derrubar, eu te levanto com mais resistência, porque você é barro na minha mão. Está quebrado, mas está na mão. E olha, como que o oleiro vai moldar o barro? Usando as mãos. O que eram rodas? Rodas, uma pedra em cima, uma coluna vertical no meio e uma pedra embaixo. Com as mãos o oleiro molda, mas são os pés do oleiro que dão velocidade para o barro ser moldado. Como assim, Renan? Certa feita, entrei na casa de minha saudosa avó e ela estava costurando com aquelas máquinas Singer antiga, preta de ferro. E eu disse: vó, por que é que para costurar em cima a senhora pisa embaixo? E ela disse: meu filho, porque as minhas mãos levam o tecido para costura, mas são os meus pés que dão velocidade para eles serem remendados. O que é isso, pregador? É Deus dizendo: as minhas mãos moldam, mas enquanto eu moldo em cima, eu estou pisando embaixo. E por que pisa embaixo? Só para dar velocidade em cima. Que é isso, Renan? É Deus dizendo para alguém que está em casa nos ouvindo: fique em paz, porque as pisadas do oleiro não são para te matar. As pisadas do oleiro não são para te parar. É Deus dizendo: eu estou te dando velocidade embaixo, mas você está sendo moldado em cima. Em cima. E o povo está pensando que essa crise está vindo para matar, mas nós entendemos através disso que Deus está moldando através dessa crise. Eles estão dizendo: eu vou parar, mas Deus está levantando um exército, um povo forte, revestido de poder, que não teme nem a morte e nem quem a ele pertencer. Então eles entendem que dentro desse processo é Deus dizendo: estou eu te moldando para te deixar do jeito que eu quero. E no amassado oleiro, o jeito de falar muda, o jeito de andar muda, o jeito de se comportar muda. Aí alguém está dizendo: você mudou. Mudou por quê? Aí a gente está dizendo: fui pisado, fui amassado, fui quebrado, fui moído. Porque quem aguenta pé do oleiro aguenta qualquer coisa. Quem aguenta pé do oleiro não para por fofoca. Aí alguém grita: tá pronto, foi moldado, tá pronto. Aí o oleiro diz: falta a segunda parte. Qual é a segunda parte? É o oleiro pegar esse vaso que está em preparo
e colocá-lo no fogo. Para quê? Para amadurecer o vaso. Porque o vaso tem forma de vaso, tem aparência de vaso, mas não está maduro. Aplica isso, aplica. O oleiro pega esse barro, vaso em formação, coloca dentro do fogo. Para que ele coloca no fogo? Só para amadurecer o barro. Por que o oleiro coloca no fogo? Porque há uma diferença de vaso que passou no fogo e vaso que não passou no fogo. Quer ver vaso que não passou no fogo? Pisa no pé dele, ele não volta mais para a igreja. Prega uma coisa que ele não quer ouvir, ele não adora a Deus contigo. E vaso que foi para a olaria e passou pelo fogo, Renan, maduro, aguenta o que ninguém aguenta, passou no fogo da olaria, suporta o que ninguém suporta, sofre o que ninguém sofreria, resiste quando todos querem parar, continua quando todo mundo está pensando em desistir. Quando a crise veio, eles dizem: agora se eu renovo a minha esperança, porque eu dependo deles. Enquanto o imaturo diz: vou parar por causa da pandemia, o que passou no fogo está dizendo: eu adoro de casa, mas não paro. Eu adoro no meu quarto, mas não paro. Passei pelo fogo, estou maduro para isso. Quando passamos pelo fogo, temos a capacidade de entender que quem está em Cristo é chamado por Ele, mesmo sendo guiado e levado pela fornalha, já tem o quarto homem esperando a gente. Aí eu entendi porque é que Deus permite Sadraque, Mesaque e Abednego entrarem dentro da fornalha e não morrerem queimados. Nabucodonosor levanta uma estátua de cerca de 30 metros e 3 de largura e diz: quem não adorar vai para dentro de uma fornalha de fogo ardente. Os meninos dizem: não adoramos, porque temos esperanças em Deus. Ele diz: lança os rapazes dentro do fogo e aquece 7 vezes mais, cerca de 900 a 1100 graus centígrados. Amarra os meninos e lança os meninos dentro do fogo, porque são vasos moldados. Quando o vaso moldado entra na fornalha, não morre, porque já está acostumado a aguentar processo. E quem aguenta processo não para pelo que pensa, porque quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. E entenda, as cordas que estão tentando amarrar os meninos estão sendo queimadas, porque tudo aquilo que veio para amarrar nossos projetos, nossa casa, tua família, vai ser queimado aqui agora pelo nome de Jesus. Escuta, vai! Os meninos são amarrados, lançados no fogo. De repente, Nabucodonosor dá um grito: nós não lançamos 3, só que tem 4 lá dentro. Como assim, rei? Ele diz: e outra, lançaram eles amarrados, não foi? Ele diz: sim, só que eles estão passeando no meio do fogo. Renan, não entendi ainda. Os soldados amarraram, só que eles não sabiam que fogo na vida de crente não mata. Fogo na vida de crente amadurece. E mais, ainda tem poder de queimar cordas que o amarravam. Pega isso aqui. De repente, o fogo que está dentro vai queimar os soldados que estão do lado de fora. Aleluia. E matá-los. Como assim? Os soldados que estão fora morrem queimados, mas os meninos que estão dentro estão passeando. Aleluia. Isso aqui é Deus dizendo: fogo na vida de crente amadurece, mas na vida de quem está querendo queimar crente, acaba matando. Então Deus está dizendo, através dos processos de olaria, que a fornalha não mata, amadurece. Então eu entendi que Deus não vai livrar a gente da fornalha, vai livrar na fornalha. Deus não vai livrar a gente da cova, vai livrar na cova. Deus não vai livrar a gente da dor, Deus vai livrar na, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É Deus dizendo para tua casa hoje: eu que permiti esta crise chegar até em você, para te mostrar que o corvo ainda tem teu endereço, para te mostrar que o corvo sabe onde te achar. Fica tranquilo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E se tentarem contra ti, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Essa crise ele só precisa de uma coisa que você faça: parar e ficar de pé e verde o livramento que hoje diz o Senhor: eu pelejarei por vós,
e vós vos calareis. Depois dessa crise, a palavra de Deus para a tua vida é: a glória da segunda casa vai ser maior. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Bendito é o Senhor, que não nos deu por presa ao serpente, mas nos livrou do laço do passarinheiro. O laço foi quebrado. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque quem pode adorar? Receba o livramento na tua casa. recebe na tua casa, recebe livramento, seja tocado agora. A olaria não vai te matar, a olaria vai te amadurecer, a olaria não vai te destruir, a olaria vai te amadurecer, a olaria não acaba com a tua família, a olaria vai deixar a tua família mais forte. Esse processo é para vergonha do diabo. A melhor situação tu vai viverá. Receba o novo tempo na tua casa. Mas pregador, tá doendo, eu sei. Os meninos entraram com esperança, mas saíram com experiência. Quem foi que fez? Alguém disse, ele é o quarto homem da fornalha. Mas eu digo, ele é o primeiro homem. Porque na hora que os meninos entraram, ele disse: entra, Sadraque, entra, Mesaque, entra, Abednego. Esse fogo não é para matar, esse fogo é para amadurecer. Dentro desta olaria, Deus me autoriza a profetizar que Ele está te tratando. Aceite o processo, resista às dores e veja que a tua casa vencerá. E você vai sair dessa fornalha mais forte do que nunca. Terceira característica: havia um lixo ali dentro. Todas as vezes que o barro se quebrava antes de passar pelo fogo, o oleiro homem pegava esse barro e jogava fora para fazer outro vaso. Só que interessante é que esse barro, já moldado como vaso, ele não quebra antes de ir para o fogo, ele quebra depois. E pela cultura judaica, todas as vezes que um barro formado como vaso se quebrava depois de passar pelo fogo, o oleiro homem, para não perder a sua obra, para não perder o seu trabalho, passava uma cera em volta do vaso. Quem o fez sabia que por fora estava bonito, mas por dentro tinha um rachado. E eu entendo, para a gente encerrar, que depois que ele passa pelo processo de ser amassado, as impurezas saem. Os rachados por dentro são as marcas do que o que não prestava estavam tentando ocupar espaço daquilo que Deus tem para a vida do barro. Então, para nós encerrarmos, eu entendo uma coisa, que dentro desta olaria e desse processo, Deus está arrancando muita coisa que não presta para estar com a gente. E o que essa galera que ouve a gente, essa mulher de Deus, esse homem de Deus que está em casa, tem que entender que dentro dessa crise, Deus só decidiu te mostrar a verdade que você nunca soube que era e achava que era uma coisa, mas não é. Entenda, não é você que está perdendo, é Deus que está te livrando. Olha isso, o vaso está na mão dele, não foi para o fogo e se quebrou antes de ir. É interessante, porque todas as vezes a gente se pergunta: por que é que quebrei quando estava nas mãos do oleiro? Automaticamente nós pensamos que todas as vezes que estamos nas mãos do oleiro, nós não vamos quebrar. Ou se estamos na mão dele, fazendo a obra dele, a vontade dele, por que ele permite quebrar sem nos levar ao fogo? Porque o homem, quando saía rachado, passava cera. Aqui eu entendi. Atos capítulo 9, versículo 15. Quando Deus olha para Ananias e diz: vá à rua chamada direita, a casa de um homem chamado Judas. Lá tem um homem por nome de Saulo. Ananias diz: Senhor, Saulo veio para cá respirando ameaças e mortes. Saulo está matando, está prendendo. E o Senhor quer que eu vá em Saulo? Vou não. Deus diz: vai. Me dá um motivo
Deus diz, porque Saulo para mim é um vaso escolhido. Segundo a cultura judaica, essa palavra, esse termo vaso escolhido, era um termo de vendedor para comprador. Pastor José Antônio, se o senhor é um comprador de vaso experiente e chega na minha banca para comprar e adquirir um vaso, o senhor pergunta para mim, que eu sou oleiro, esse vaso é escolhido? E eu tenho a obrigação de dizer, sim, ele é escolhido. Porque todo vaso escolhido é o que não tem cera, é o que não é rachado, é o que é verdadeiro. Ananias, segundo a tradição judaica, era um dos 70 discípulos e tinha por profissão ser oleiro. Deus está falando com alguém que entende de vaso e está dizendo, Saulo para mim é vaso escolhido, não tem cera. É daí que surge a palavra sinceridade, que vem do latim sincera. O que Deus está dizendo é, Saulo é vaso sincero, fez isso tudo pela lei, mas quando a graça se apossar da vida dele, aquele que tirava a vida vai passar a dar a vida pelos outros. É por isso que eu entendo o verso seguinte de Atos 9, a partir do verso 16, dizendo, eu ensinarei a Saulo o quanto ele deverá padecer pelo meu nome. O original de padecer vem de leisibol, que etimologicamente significa sofrer, apanhar, gemer, sentir dor, só por causa de um nome em cima do meu nome. É por isso que eu entendo, antes de Cristo se encontrar com ele no caminho de Damasco, ele perseguia, prendia e humilhava os outros. E depois que ele passa pelos processos, ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque só quem aguentou a fornalha sabe que não está de pé porque quer, mas porque o sustento do oleiro está dizendo, vai que eu sou contigo, vai que eu sou contigo, vai que eu sou contigo, vai que eu sou contigo. Receba essa palavra para tua casa. Aqui eu encerro a minha participação. Por que é que o vaso quebra? Se desfaz antes de ir para o fogo. O oleiro homem passava a cera. Porque o homem tem a capacidade de tapar as rachaduras para mostrar que está bem. Só que Deus não trabalha com maquiagem. Deus não trabalha com cera. Por isso que Ezequiel diz, cansei de ver vocês rasgarem a veste e não rasgar o coração. Deus não trabalha com natura, jequiti. Não. Deus trabalha com a mão. Sabendo que vai rachar, ele diz, não vou encerar. Vai fazer o quê? Vou permitir quebrar na minha mão. Porque nesse culto eu não vou encerar vaso, eu vou deixar quebrar para fazer de novo. O que Deus está dizendo é, a glória da segunda casa será muito maior do que a da primeira. Encerrando com a palavra do pastor Renan, ele vai te fazer de novo, depois dessa crise, depois desse momento difícil que você durante 3 meses passou com a sua família. Nunca mais seremos o mesmo. Você aprenderá a cuidar mais, valorizar mais, a amar mais. Que depois do vaso, Deus está dizendo, agora sim, tu aguentou a roda, tu aguentou ser amassado, tu aguentou a fornalha, tu aguentou os processos. Está na hora de vir comigo como noiva renovada, com vestes brancas. Vai lá comigo pelas ruas que eu te levarei e engrandecerei seu nome, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Se prepare para viver o sobrenatural de Deus, porque depois de ser quebrado, Ele vai te refazer e vai te tornar mais forte do que você já foi um dia. Vamos orar pela vida deles. Você que ainda não aceitou a Cristo, se afastou, ou nesse período se esfriou, ou nunca foi crente, eu quero deixar uma palavra para a sua vida. O oleiro te encaixou nesse processo para te trazer de volta. Entenda os sinais. O oleiro está te moldando, te tratando. Aí nesta live, diga, eu aceito, eu quero voltar, eu quero renovar minha aliança agora. Que em espírito, em cima da oração do Renan, o Espírito vai te visitar agora, vai entrar na sua casa agora, vai transformar a sua família agora. Olha isso, quebrou. Só que o profeta diz, mas o vaso quebrado. E ele está dizendo, vaso quebrado, vaso quebrado, mas é vaso. Eu não sei o que foi que te quebrou, eu não sei porque você está do jeito que você está,
Só que a palavra de Deus através da vida dos profetas é: você ainda é vaso. O teu estado não muda quem você é. Você pode estar quebrado hoje, mas Deus ainda lembra das tuas subidas de monte, dos teus jejuns, das tuas madrugadas de oração. Você ainda é vaso escolhido para Deus. A tua chamada está te acompanhando. Ela vai atrás de você, ela quer você de volta no altar. Se decida agora. Pastor Renan vai orar. Escute isso aqui, escute isso aqui. Você de casa, levante a sua mão. A sua casa precisa dessa novidade que está vindo junto com o seu retorno para o altar. A partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. A sua casa nunca mais será a mesma. Sabe por que as coisas estão quebradas? Porque você não aceita o processo. Venha, se renda. Diga: cansei de recalcitrar contra os aguilhões. Cansei de lutar contra mim mesmo. Eu me rendo diante do seu altar. Que depois de hoje, você escrevendo aí agora: eu aceito, eu quero renovar, eu quero Jesus para minha vida. Tua vida nunca mais será a mesma. Você que está aceitando agora, o pastor Renan Duarte vai orar por você. Ora, pastor Renan. Senhor Deus e eterno Pai, em concordância com os teus filhos que estão em casa nos ouvindo, eu quero orar por essas vidas que nós com os olhos naturais não conseguimos enxergar, mas pelos olhos espirituais, Senhor. Eu vejo pessoas de joelho dobrado em casa, dizendo: Pai, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse sim acabo cometendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas agora, Senhor, o teu Espírito fala como falou com Paulo no capítulo 8, versículo de número 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que a poderosa mão de Deus te toque agora. Que o Espírito do Senhor reanime as suas forças, revigore a sua alma, e que você se levante, porque tu foi chamado para ser cabeça e não cauda. Tu és igreja do Senhor. Tu é vaso escolhido na mão de Deus. Você pode estar quebrado, você pode estar rachado, mas o diabo não vai ter mais poder de apontar para você e te condenar e dizer que você é o que você está vivendo, porque você não é o que está vivendo. Você é muito mais, infinitamente mais, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e que não chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para a tua vida. Seja abençoado nesta hora, em nome de Jesus Cristo.